Fala galera, beleza? Notícias do ciclismo nessa semana que tivemos muitas provas. Vou falar para vocês do que aconteceu hoje. Então, nessa terceira etapa que a gente teve do Tour dos Emirados Árabes Unidos, foi um contrarrelógio de 9 km e o vencedor foi o Stefan Bissegger. O favorito Filippo Ganna ficou em segundo lugar apenas 7 segundos e terceiro colocado Tom Dumoulin, quarto colocado Tadej Pogacar, quinto colocado João Almeida. O Tour dos Emirados Árabes Unidos, que, como eu disse, é a terceira etapa, esse contrarrelógio. Na segunda etapa a gente teve a vitória do Mark Cavendish. Teve até uma situação curiosa, que nós tinha um vento de frente tão forte, que o belga Jasper Philipsen, que foi o vencedor da primeira etapa, desceu da bike e deu uma corridinha assim, como se estivesse com uma bike de ciclocross, de tão devagar que os caras estavam indo em alguns quilômetros lá de vento na cara. Então esse aí é o Tour dos Emirados Árabes. Bissegger é o primeiro colocado por causa do contrarrelógio e ainda nós vamos ter outras etapas. Continuando, a semana passada a gente teve algumas corridas muito importantes e muito legais. Esse começo de temporada com muitas provas. A primeira prova que eu vou falar para vocês é a volta do Algarve. A volta do Algarve eu acompanhei muito de perto. Se você quer diariamente ver notícias sobre o ciclismo de estrada, é só você dar uma olhadinha lá no meu Instagram, que todos os dias eu tô colocando notícias, seja nos stories, seja em postagem, seja em vídeo. Então tem um amigo meu que estava lá nessa prova, na volta ao Algarve, o João Pedro. Valeu, João Pedro, mandou vários vídeos. Outro cara, o Prachedes, que é um português amigo meu também, foi lá, mandou alguns vídeos do contrarrelógio. Só você ir lá no meu Instagram que tem um monte de imagens guardadas lá. Então, o que aconteceu? Eram 5 etapas, né? E essas 5 etapas, a etapa decisiva foi o contrarrelógio. E nessa etapa decisiva do contrarrelógio, quem ganhou foi o Remco Evenepoel. E ganhou de uma forma assim absurda, porque simplesmente ele colocou quase 1 minuto no segundo colocado, que é o campeão europeu Stefan Kung. E depois, na última etapa, ele só defendeu a chegada no alto do Malhão. Ele só defendeu, chegou um pouquinho atrás do grupo ali. A vitória foi do Sérgio Higuita. E o Remco está mostrando que ele está um pouquinho mais assim cerebral, né? Então a gente vê que ele tá se segurando um pouquinho. A gente teve 2 etapas de sprints vencidas pelo Fábio Jacobsen. E o Remco, até na primeira etapa, ele tentou dar uma embalada, ele entrar na frente do pelotão, mas depois ele foi se guardando e sabia que o negócio era o contrarrelógio. Um detalhe interessante, que esse amigo meu estava lá e mandou uma imagem do Remco na primeira etapa. Ele acabou a etapa, foi uma chegada em sprint, o Fábio Jacobsen ganhou. E ele foi desaquecer na bike de contrarrelógio. E por que ele fez isso? Simplesmente porque a bike estava com um setup novo, era uma bike nova e ele não tinha treinado muito com a bike. Então você vê no vídeo que ele está ali todo concentrado, desaquecendo na bike de contrarrelógio. Na outra chegada ao alto, que foi a segunda etapa, a gente teve uma vitória do David Gaudu. A gente estava tendo uma chegada e o próprio Sérgio Higuita caiu e o David Gaudu aproveitou e ganhou a etapa. Então volta ao Algarve, uma prova que foi acontecendo ali no sul de Portugal, um lugar que muitos dos caras vão treinar durante o ano com um clima muito bom. Outra prova que aconteceu também foi a volta à Andalucia. E essa volta à Andalucia, ela é chamada também Ruta Ciclística del Sol. A gente teve a vitória geral do Wout Poels, muito legal, o cara da Bahrein Victorious vencendo. E em segundo lugar ficou o Alexei Lutsenko. Aliás, o Alexei Lutsenko já foi criticado porque o que aconteceu? Na etapa, que foi a etapa que o Wout Poels ganhou e os caras conseguiram abrir 18 segundos o gap em relação aos outros caras que estavam ali no grupinho, o Miguel Angel Lopes estava ali e ele
deu uma, podemos dizer assim, uma criticada no Lutsenko, porque ele foi, e aí o Miguel Ângelo Lopes não conseguiu ir, e aí o Wout Poels ganhou e o Lutsenko não ganhou. Então o Lutsenko colocou lá que ele tinha ganho a prova no Twitter, e o Miguel Ângelo Lopes lá foi lá e deu os parabéns. Ô Miguel Ângelo Lopes, vamos crescer, né, meu amigo? Mesma coisa que você fez na Movistar, você vai fazer agora de novo na Astana. Se você aguentasse, se você tivesse bem, você tinha ido. Você não foi junto com o Poels e com o Lutsenko. Então, ciclismo não é só ficar chorando, vai. Por que você não foi junto? Devia ter ido. Bom, e no fim, o Poels ganhou. O Lutsenko já tinha ganhado uma prova muito interessante que teve no final, na segunda-feira, que foi uma prova na Espanha com vários locais onde a gente tinha vários setores de gravel, né? Tinha até o troféu, uma azeitona gigante, né? A clássica das Oliveiras lá, não lembro o nome da prova, mas é uma prova que vai se tornar uma clássica muito semelhante à situação da Strade Bianche. Bom, outras duas provas que foram vencidas pelo Nairo Quintana, né? Uma foi o Tour dos Alpes Marítimos e do Var, que foi a última prova que ele acontece ali no sul da França, perto da região de Nice. Ele teve uma etapa que ele foi junto com o Tim Wellens, o Tim Wellens ganhou, e na última etapa ele largou todo mundo e ganhou, botou mais de 1 minuto no segundo colocado, e ele ganhou, né, nessa etapa 3. E ele tinha também ganhado o Tour de la Provence, que numa etapa que ele foi, largou o Julian Alaphilippe muito fácil. Então o Nairo Quintana está se mostrando com uma forma muito boa. Vamos ver se ele consegue manter essa forma até o Tour de France. Outra coisa interessante, a sua equipe, a Arkea Samsic, não aceitou o convite para correr o Giro de Itália. Então uma coisa meio estranha, mas você tem as 3 primeiras equipes Pro Tour, né? Eles não são World Tour das 19 World Tour, podem ser chamadas para correr as provas, e eles não aceitaram. Então a Arkea Samsic não vai correr o Giro de Itália. A gente vai ter a Alpecin Fenix e a Direct Energy, Total Energies, né? Que é a equipe nova do Peter Sagan. Aliás, a equipe nova do Peter Sagan não aceitou correr a Strade Bianche. Então isso pode acontecer? Pode, eles podem falar que eles não querem correr. Outra coisa interessante, a gente estava falando do Tim Wellens lá no Tour dos Alpes Marítimos, ele com uma posição que ficou meio assim pela UCI, né? Então a gente tem ele segurando nos hoods, né? Na pegada do guidão, de uma forma muito baixa, e apoiando os antebraços, fica numa situação em que aí ele está usando alguma coisa errada, o CI vai poder punir ele passou um monte de fita de guidão no guidão para o guidão ficar mais alto para ele segurar. Vamos ver o que a UCI faz. Falando em regra da UCI, a semana passada eu falei para vocês a respeito da questão que o nosso querido ex-campeão do Tour de France, Giro de Itália e Vuelta à Espanha, Chris Froome, pediu que as bikes de contrarrelógio sejam banidas, né, devido ao acidente com o Egan Bernal, que aliás voltou a andar, tá pedalando já naquela bike estacionária, chutando bola, já ele tá bem, tá? E aí eu vi uma entrevista com o Wout van Aert, e ele falou algumas coisas interessantes. Primeiro, que a opinião dele, ele escreveu assim, eu até compartilhei isso no Instagram, escreveu isso assim: simple, bullshit. Traduzindo assim, é simples, isso é besteira, né? Então ele falou assim, cara, é perigoso treinar com uma bike de contrarrelógio de estrada aberta? Sim, é perigoso. Ele tá com a cabeça baixa, olhando pro chão, e bate no ônibus parado. Então a culpa não é da bike, a culpa não é do trânsito. Se ele tivesse com uma bike de estrada ou do mesmo jeito, olhando pro chão, ele ia bater do mesmo jeito. Então, né? Outra coisa que o Van Aert fala também é a respeito dos testes, né? Dos testes de Covid, que hoje a gente está numa situação que muita gente está sendo impedido de participar da prova porque testa positivo, mesmo não tendo os sintomas. E aí ele fala assim, isso aí está numa situação que a gente está apreensivo, a gente está feliz porque está abrindo de novo, mas está apreensivo porque se eu testar positivo eu não posso correr a prova, e aí todo o meu treinamento vai por água abaixo. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, e aí pessoal, nesse final de semana a gente tem a abertura oficial, assim podemos dizer,
das clássicas. Então a gente tem a clássica belga Omloop Het Nieuwsblad, são 204 quilômetros com 13 bergs e 9 setores de paralelepípedo. E a chegada em Ninove, para quem lembra um pouquinho, para quem antes de 2013, se eu não me engano, 2013, a gente tinha o Tour de Flandres tendo esse mesmo final. É claro que o Tour de Flandres é mais longo, é 260 km, mas a gente tem duas subidas míticas nos últimos 20 km de prova. Então a gente tem a subida do Mur de Gerasbergen, lugar que eu já fui, que é mítico, duríssimo. E depois a gente tem o Bosberg, que é uma outra subida. Eu lembro do Tom Boonen atacando aí, ganhando o Tour de Flandres aí. E a chegada em Ninove, que são depois mais 10 ou 12 km de plano até a chegada. Então é uma corrida que vai, como o pessoal fala, é a primeira corrida de verdade, né? Sacanagem falar que essas corridas agora não são de verdade, mas é a primeira corrida de verdade. E nessa prova a gente vai ter o quê? Além de ser muito dura, além de ser um lugar todo sinuoso e torto, um clima bem complicado, né? A previsão de temperaturas abaixo de 10 graus, não ventar muito, não chover já é uma ajuda, mas abaixo de 10 graus já é bem diferente do que correr na temperatura que eles estão correndo, que está um pouquinho mais fresco, um pouquinho mais gostoso. Falar em clima, né, uma coisa que é complicada, os brasileiros estreando na Europa. Então a gente teve aí vários brasileiros começando a correr na Europa. A gente teve o Luiz Flauzino, que eu fiz uma live lá no Instagram, correndo a primeira volta dele ali na Espanha e fazendo o 6º lugar no contrarrelógio. É claro que ele não está correndo na categoria principal, ele corre amateur, que é uma abaixo, mas 6º no contrarrelógio, e conseguiu terminar bem na classificação geral dessa primeira volta que ele fez. Depois ele correu uma corrida de critério lá na ilha de Tenerife, onde ele está morando pela equipe Tenerife. Foi 3º colocado. Ele falou assim: a corrida do tipo do Brasil, né, uma corrida de critério, e foi 3º colocado. Os outros brasileiros, o Vinícius Rangel foi 27º lugar na sua primeira corrida, e na clássica lá que o Alexei Lutsenko ganhou, ele não completou a prova, mas ali muita gente abandonou a prova. Era uma situação bem complicada. O Indinho Guimarães em Portugal também não foi na primeira prova muito bem, abandonou, mas cara, é complicado. A Europa é um padrão diferente do Brasil, e a gente tem vários outros brasileiros aí na Europa. Vamos ver se a gente consegue acompanhar um pouquinho da temporada deles, beleza? Então galera, muita coisa para falar no Notícias do Ciclismo, né? Às vezes a gente não consegue. Vai acompanhando lá pelo Instagram, que eu passo todos os dias, todos os vencedores de todas as provas, na medida do possível, é claro. E é isso aí, galera. Até mais. Abraço.